Alberto Fraga, Democratas do Distrito Federal. Vossa Excelência tem até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria, senhor presidente, mais uma vez, nesta casa, tentar contribuir com o governo federal. Acho que o governo federal, e aí na pessoa do ministro da Justiça, está fazendo o papel do cego, do surdo e do mudo. Queria dizer ao povo brasileiro, com muita tristeza, que a cada 10 minutos uma pessoa é assassinada nesse país. Em 2013, foram assassinadas mais de 53 mil pessoas. Houve, evidentemente, um crescimento com relação ao ano anterior, e em 2014 não ficou diferente. Tivemos mais de 64 mil pessoas assassinadas. São mais de 50 mil casos de estupro no país. E as pesquisas internacionais dizem que o número é muito maior, que o número chega a mais de 140 mil estupros no nosso país. Por quê? Porque 35% das vítimas não comparecem nas delegacias para comunicar o fato. Porque muitas das vezes as delegacias despreparadas não possuem agentes capacitados para entender aquele momento de tristeza e de constrangimento por quem passa a vítima do estupro. As mulheres, com toda razão, se sentem envergonhadas e não procuram as delegacias. Nós temos no país 574 mil presos. Esta é a população carcerária do Brasil. E existem mais de 215 mil presos com mandatos, que a gente chama de presos provisórios, mas que se o governo cumprir, se a justiça cumprir todos os pedidos de mandatos de prisão, claro que não tem lugar para colocar essas pessoas. Convivemos também, e esse é um dos dados que mais traduz a realidade brasileira, nos últimos 5 anos, presidente Zalci, nós tivemos quase 1.800 policiais assassinados. Fala-se tanto em pena de morte no Brasil, eu queria dizer a Vossa Excelência, Ministro da Justiça, que a pena de morte no Brasil já existe. Ela já existe para os policiais que são caçados e executados sem nenhuma chance. A pena de morte já existe no Brasil quando um bandido vai assaltar um cidadão de bem e o cidadão de bem faz um movimento brusco, não estou falando nem em reação, estou falando de um movimento brusco e é assassinado covardemente. Isso é sentença de morte, ministro da Justiça. É que o seu partido não deixa a Vossa Excelência enxergar essas coisas. Vossa Excelência já foi melhor aqui nesta casa como deputado, atuante, um brilhante conhecedor do mundo jurídico, mas como ministro da Justiça, Vossa Excelência se transformou em apenas advogado do governo Dilma. Nada mais do que isso. Está cego, surdo e mudo. E o pior é que não quer ouvir as pessoas. Já pedi audiência para levar sugestões e até hoje nós não fomos sequer atendidos. Não tem problema não, ministro. O senhor será convocado. Pode ter certeza disso.
A Comissão de Segurança Pública vai convocá-lo sim. E eu tenho certeza que os meus pares também querem ouvir o que o senhor tem a falar. Pois muito bem, 1.720 assassinatos de policiais. Aí vem a imprensa de forma maldosa e diz, não, mas os policiais estavam de folga, a maioria estavam de folga. E eu repito e respondo a vocês da imprensa. Quando o policial exerce a função, tem um dispositivo que diz, no exercício da função ou em razão dela. Quando o policial está de folga, como vocês dizem, dentro de um ônibus, e tem um assalto, e ele é identificado como policial, ele é assassinado, não é porque ele é jornalista, não, é porque ele é policial. Então ele morre em razão da sua função. Dá para entender isso? Ou é muito difícil para a imprensa entender que o policial é policial em tempo integral, como vocês gostam de falar, bonitinho, full time? Ou seja, se ele não agir quando se deparar com um crime, ele prevarica. Ele poderá ser chamado, poderá responder a um processo. Mas nesse país, esse Brasil de todos os bandidos. Porque hoje, quem menos tem privilégio nesse país, ou quem tem menos direito nesse país, é exatamente o cidadão de bem, é o trabalhador. Esse sim, está morrendo nas ruas e o governo federal nada faz para ajudar. Preferem falar que as polícias mataram mais de 11 mil pessoas em 4 anos. Ora, se está morrendo quase 2 mil policiais, é um número que assusta tanto que qualquer país do mundo se envergonharia e adotaria providências com relação a esse número de mortes. Pelas relações, presidente Zalci, chega quase a 2 policiais por dia sendo assassinados no Brasil. E ninguém faz nada. Essa casa precisa fazer alguma coisa. Aí agora eu quero falar do sistema prisional. Sistema prisional, com 500 e poucos mil presos, são verdadeiros depósitos de pessoas. Eu não sou tão radical ao ponto de dizer que, olha, se está preso, tem que ficar lá em condições insalubres. Não. Mas o que está acontecendo? Povo brasileiro. O país gasta, em média, 46 mil reais por cada preso. E eu me pergunto, para onde está indo esse dinheiro? Porque se você tem 46 mil reais gasto em média com o preso brasileiro, e o governo investe num estudante universitário 20 mil reais por ano, perdão, eu falei por mês, é por ano. 46 mil por ano é a média do preso brasileiro, e o governo investe num estudante universitário 20 mil reais por ano. Alguma coisa está errada. Nós temos que identificar para onde está indo esse dinheiro. Eu não acredito que um presídio de Pedrinhas possa gastar por ano 46 mil reais com um preso que vive naquelas condições. O preso, ele precisa ter obrigações. O preso, ele precisa trabalhar. O preso não pode ficar dentro de um presídio apenas e tão somente pensando no que vai fazer, voltado para o mal, quando sair do presídio. Por isso, eu pergunto ao governo do PT, qual é a dificuldade em fazer o trabalho obrigatório para o preso? Não estou falando aqui de trabalhos forçados, não. Estou me referindo a trabalho obrigatório.
Mas o governo federal, o governo do PT, ele não faz, ele nem sequer cogita a mudança. Mas sabe o que é que o governo do PT faz? Paga para o preso ou para a família do preso, se ele for contribuinte do INSS, paga R$ 929 todo mês. A família do assassino, a família daquele que matou um outro pai de família por causa de R$ 20, porque o cara olhou feio para ele. Ele mata, vai para o presídio e a família dele fica recebendo esse maldito auxílio reclusão. O governo do PT tem que ter noção do que está fazendo. Ora, seria muito mais prudente pegar esse dinheiro então e pagar para a família da vítima. Porque senão, governo do PT, a viúva, sem condições de criar os filhos, porque o vagabundo matou aquele pai de família, nós estamos produzindo mais marginais. Mas não fazem isso. E o mais covarde é que o governo do PT instituiu esse tal de auxílio reclusão, não por força de lei, mas por uma portaria do Ministério da Previdência. Aí é que vem o grande absurdo. Falta dinheiro para o aposentado e não falta dinheiro para pagar a família dos presos. Acorda, presidente Dilma! Acorda! Vossa Excelência, com 13% de aprovação, não pode se dar esse luxo, não. Não pode se dar o luxo de continuar errando. E agora, o mais incrível é que o governo do PT, o governo federal, para todas as causas graves que acontecem, fala na Força Nacional. A Força Nacional nada mais é, meus amigos, os componentes da Força Nacional de Segurança Pública são integrantes das polícias. Ela, ao invés de criar um concurso próprio para criar sua Força Nacional de Segurança, ela vai nas polícias militares, retira das polícias militares os integrantes, os policiais, e monta a sua força de segurança. E engana o povo. Engana o povo porque quando ela tira 200 policiais de uma polícia militar, ela desfalcou aquela polícia militar. E assim vai levando. E assim vai levando, né? Não sou contra a Força Nacional. Até mesmo porque os anais desta casa revelam e mostram que eu apresentei um projeto lá atrás, dizendo para criar uma Guarda Nacional de forma com um efetivo flutuante, mas não nos modelos que aí está. Pois bem, continuando, eu estou aqui dando algumas sugestões para o governo federal, como fazer para pelo menos diminuir essa questão da violência no país. O sistema prisional é o primeiro dele. Ora, se de cada 10 pessoas que a polícia prende na rua cometendo crime, 7 deveriam estar presas e estão nas ruas. Eu estou dizendo com isso que o número de reincidência passa dos 70%. Ora, se passa dos 70%, tem alguma coisa errada. Nós estamos enxugando gelo. E o que fazer? Vamos separar de imediato, nós vamos separar os presos perigosos dos presos. Tem muita gente presa nesse país porque roubou, furtou um pacote de biscoito no mercado. E essa pessoa, quando é presa, é levada e coloca-se junto, do lado
convivendo com um assaltante de banco. O que é que o governo do PT está fazendo com o país? Esse preso entra ladrão de galinhas e sai assaltante de banco. Porque a convivência no presídio, lamentavelmente, é assim. É a lei do mais forte, é a lei do mais valente, é a lei do mais violento, mas o governo não enxerga. Qual é a dificuldade, governo federal, de nós começarmos a cobrar uma gestão dos diretores de presídio? Alguém pode me explicar, com tanta tecnologia que hoje existe, como é que nós podemos assistir diariamente nos noticiários entradas de celulares, armas, facas, tudo isso entra por onde? Que eu saiba, ainda não descobriram o teletransporte, aquela coisa de filme, né? Que aparece de um lugar para se transportar de um lugar para o outro. Gente, isso é falta de gestão. Por quê? Porque não se cobra daquele diretor de presídio, não se cobra dele o desempenho, a produtividade. Eu duvido que se entrar um diretor rígido, que não consiga evitar essa quantidade de armas, essa entrada de armas nos presídios, celular. Aí vem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e aprovou na semana passada, aprovou uma lei proibindo a revista dos parentes da família do preso. Olha, é claro que a revista é constrangedora, claro que é. Mas quem leva um celular, quem leva droga, infelizmente, usando as partes íntimas do corpo, é a mulher do preso, é a amante do preso, que tem direito à visita íntima. Está tudo errado. E o PT está no governo há 12 anos e não faz nada. A violência só aumenta, só se protege bandido. E o cidadão de bem, cada dia mais preso dentro das suas casas. Quando não tem quem culpar, culpa a polícia. Porque a polícia mata muito. E está morrendo muito. Então, fica aqui a sugestão, senhor ministro da Justiça. Ou, parece-me até que esta casa aprovou uma CPI do sistema prisional. Quem sabe não vamos descobrir muitas coisas que está escondido. Eu, pelo que eu sei, o preço de uma quentinha que vai para o presídio custa quase 2 vezes mais da quentinha que às vezes a gente come aqui nesses quiosquezinhos que tem aqui perto da Câmara, do lado da Câmara. Está acontecendo alguma coisa errada. Um preso custar 46 mil por ano e viver naquela sujeira. Quando eu fui ao Canadá, presidente, visitei os presídios do Canadá. Eu confesso que ao ver um presídio no Canadá, as celas, se é que pode dizer que as celas são bonitas, bem cuidadas, lá era assim. Imediatamente, uma limpeza impressionante. Eu perguntei ao ministro da Segurança Pública, senhor ministro, qual é o custo de um preso aqui? Foi muito mais caro que no Brasil. Dava em torno de, traduzindo para real, dava em torno de 60 mil por ano. Aí eu imediatamente perguntei, e a reincidência? A reincidência é em torno de 30%, 33%. No Brasil é de 74%. De cada 100 pessoas, de cada 100 presos que deixam o presídio, 70 voltam para lá. Isso é enxugar gelo.
Aí vem aquele discurso, falta educação, falta... Claro que falta! Mas eu quero saber o que fazer agora, de imediato. Vamos colocar pessoas qualificadas para verdadeiramente cuidar dos presos. O preso tem que ser reeducado. O preso tem que ser ressocializado para poder ser reintegrado à sociedade. Esse é o primórdio em qualquer sociedade no mundo. Mas aqui não. Aqui não funciona. E eu não sei por que não consegue funcionar. Uma parte, deputado. Concedo a parte ao nosso querido deputado Célio. Quero parabenizar o senhor por essa grande exposição a respeito de